Olá, meu nome é Gilmar e vou aqui testemunhar como o Senhor Deus me batizou com o Espírito Santo. Assista o vídeo completo, você não vai se arrepender. Mas antes de continuar o relato, veja o que o Senhor Deus já tinha prometido por intermédio do profeta Ezequiel, quase 600 anos antes de Cristo, em Ezequiel 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Resolvi testemunhar como fui batizado com o Espírito Santo, porque creio que vai ajudar as pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito de Deus a serem batizadas também. Era o ano de 2005, uma terça-feira, mais precisamente às 21 horas. Tinha acabado de chegar em casa com a minha esposa. Entrei no quarto sozinho e fechei a porta. Estava passando pelo pior momento da minha vida. Parecia que Deus não estava comigo. Tinha um vazio muito grande dentro de mim. Estava muito deprimido, já não tinha forças para orar e quando orava, parecia que Deus não estava ouvindo. Era às 21 horas quando entrei no quarto, fechei a porta e então coloquei os joelhos no chão e comecei a falar com Deus. Já não aceitava mais continuar da mesma forma, pois não iria suportar. Então, comecei a falar para Deus quais estavam sendo as minhas fraquezas. É isso mesmo, comecei a confessar para Deus os meus erros, os meus pecados e comecei a desabafar. Sem saber, eu estava fazendo o que está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu estava ali naquele momento, praticando também o que está escrito em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Então, continuei a orar e a falar com Deus, sempre no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, pois foi ele que entregou a vida dele na cruz para nos salvar. Naquele dia, eu estava decidido a uma mudança de vida. Não aceitava parar aquela oração sem uma resposta. Depois de mais ou menos 30 minutos de oração, ainda não havia nenhuma resposta, ainda continuava o mesmo. Mas estava realmente decidido a uma mudança de vida naquele dia. Por isso, não desisti. Foi aí que comecei a aumentar aquela oração. Já não era uma simples oração, já estava realizando ali um grande clamor a Deus. Nisso, já eram umas 22 horas, ou seja, já tinha mais ou menos uma hora que estava ali orando, clamando e me humilhando a Deus. Estava decidido, não queria parar aquele clamor sem uma resposta concreta. Depois de ter confessado os pecados para Deus, de ter falado das minhas fraquezas, de ter me humilhado e pedido perdão, então comecei a pedir para Deus entrar na minha vida, a derramar o Espírito Santo sobre mim. Já não queria continuar do mesmo jeito. Foi então que aumentei ainda mais a força daquela busca ao Senhor. Só estou compartilhando tudo isso para que outras pessoas também sejam salvas. Por isso, veja a seguir a palavra do Senhor Jesus. Como você interpreta essa palavra? Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Enfim, continuando a narração de como fui batizado com o Espírito Santo. Então comecei a buscar e a falar mais ou menos assim: Senhor Deus, vem sobre mim. Senhor, entra na minha vida. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Foi aí que comecei a perceber algo sobrenatural acontecendo em mim. Mas quando digo sobrenatural, é sobrenatural mesmo. Ou seja, não dá nem para explicar direito com as palavras. Eu percebi que algo incomum estava acontecendo em mim.
Era o Espírito Santo que estava entrando na minha vida e me lavou e me purificou de todos os pecados através do sangue do seu Filho Jesus e ainda me encheu da presença dele, tudo na mesma hora, me perdoou, me lavou de todos os pecados e me encheu da presença dele. Só um momento, veja esta palavra, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, comecei a louvar e agradecer a Deus, mas a louvar e agradecer de toda a minha alma, pois tamanha era a minha alegria e gratidão. Pois o vazio já não existia mais, a minha alma já estava cheia da presença do Espírito Santo. E durante alguns minutos louvei e agradeci muito ao Senhor. E quanto mais louvava e agradecia do fundo da minha alma, mais o poder de Deus se aumentava dentro de mim. Sentia em mim uma paz e alegria como nunca havia sentido antes. E fique sabendo que é justamente essa paz e alegria que o maligno não quer que o ser humano receba, pois isso vem do Senhor Jesus. Me perdoe por não ter palavras para expressar melhor esse acontecimento, pois é difícil ter palavras para expressar exatamente como senti naquele momento. Eu sei que o que aconteceu foi o que o próprio Senhor Deus falou pelo profeta Joel. Veja o que o Senhor falou em Joel 2, 28, 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, quando parei a busca, que olhei a hora, já era 23 horas. Foi aí que saí do quarto e dei um abraço bem apertado na minha esposa, que estava na sala. Eu estava ainda sorrindo de tanta alegria na minha alma. Já tinha 2 anos que estava buscando a Deus, mas foi em 2 horas que tudo isso aconteceu na minha vida e em casa. Busquei a Deus com todas as minhas forças, de toda a minha alma e com toda a minha fé, e o achei, graças a Deus. Veja também o que o Senhor Deus falou pelo profeta em 2 Crônicas 15, 2. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Veja também o que disse o Senhor Jesus em Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Isso significa que a salvação depende dessa atitude de fé da pessoa, que é de batizar nas águas para a remissão dos seus pecados. Este ato de se batizar nas águas é um ato que só deve ser realizado mediante o arrependimento sincero da pessoa, para que tenha o efeito esperado, que é de apagar os pecados e fazer morrer a velha criatura. Só que sabemos que apenas com batismo nas águas será muito difícil a pessoa permanecer sempre firme na fé com o Senhor Jesus. Por isso, a importância da pessoa buscar incansavelmente ser batizada também com o Espírito Santo. Pois quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a pessoa passa a ter força espiritual necessária para permanecer sempre na fé. Veja o que o Senhor Jesus falou em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor também falou em João 3, 3, 5. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Veja também o que João Batista falou a respeito do Cristo em Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Para finalizar, vai aí um conselho. Se você ainda não foi batizado com Espírito Santo, o que você está esperando para se arrepender dos pecados, se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus e buscar dele o batismo com o Espírito Santo? E no dia que receber esse batismo, verá que será o dia mais feliz da sua vida, terá paz e alegria como nunca teve. Cuidado, as trevas não querem que você creia que a verdadeira alegria, a paz e a salvação vem do Senhor Jesus, quando você se entrega totalmente a Ele e o busca de todo o coração. Disse o Senhor Jesus em João 12:26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Também está escrito em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai aí um conselho, leia a Bíblia constantemente, pois nela está a palavra de Deus. Olha, para você que assistiu até agora, tenho algo para lhe falar. Essa grande bênção do batismo no Espírito Santo aconteceu na minha vida no ano de 2005. Veja o tempo que já tem de lá até aqui, já tem muito tempo. E eu posso te afirmar que de lá para cá, nunca mais fui uma pessoa vazia, nunca mais fui uma pessoa deprimida. Porque pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho paz e alegria. E hoje eu digo para você que me ouve, abre a porta da sua vida para o Senhor Jesus e peça com fé para o Senhor entrar. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. E se você quiser que eu ore a Deus por você, é só você se inscrever aqui no canal, que vou estar incluindo você e a sua família nas minhas orações. Agora eu te peço para você curtir esse vídeo e deixar um comentário. E, se possível, compartilhe. E assim você vai estar me ajudando nesse trabalho missionário. Que Deus abençoe.